que é economista vinculado ao CESIT da Unicamp e também consultor da Fundação Perseu Abramo, e o deputado federal por São Paulo, Rui Falcão. Bom dia a todos. Como sempre, a gente começa dando os últimos números da epidemia do coronavírus, né? Então, até agora, o que se tem é que são 22.018 casos confirmados e 1.241 mortes. Claro, os números são subnotificados, né? A gente sabe disso também. Bom, no meio desta pandemia e dessa falta de luz sobre para onde realmente estamos indo com relação à epidemia, a gente vê que a conversa que está dominando o Congresso Nacional nesse momento é sobre o socorro aos estados. Então, deputado, como é que está essa questão? Que há um desacordo com o Paulo Guedes, que tenta negociar com o Senado? Como é que está? Bom dia, Pedro, bom dia, Marcelo, telespectadores, internautas que nos acompanham também. Esse projeto ele veio para a Câmara com o nome de Lei Mansueto. Estava na linha das políticas ditas de austeridade que os governos, desde o golpe de 2016, vêm tentando aplicar no país. Isso vem na esteira da Emenda 95, que congelou o orçamento do país, prejudicando as áreas de saúde, principalmente educação, e os investimentos públicos. Veio na linha da reforma trabalhista e da reforma previdenciária, que, a pretexto de gerar empregos, aumentou a crise do trabalho, do mundo do trabalho e a crise social no país. Então, o Plano Mansueto propunha algumas medidas de auxílio aos governadores dos estados, mas impunha contrapartidas como privatização dos sistemas de água e saneamento, de energia elétrica, proibição das progressões salariais nas carreiras e demissões. Chegando ao Congresso, o chamado PLP 149 foi sensivelmente modificado e o que estava na pauta era simplesmente auxílio aos estados, na linha de recomposição das perdas de ICMS e ISS, possibilidade de adiar o pagamento das dívidas dos estados com a União e também a possibilidade de contratar empréstimos, seja no país, seja no exterior, com bancos públicos ou privados. Quando isso estava no gatilho para ser votado, o governo interveio, setores liberais intervieram também e a votação foi adiada. Ela está prevista para voltar à pauta hoje, às 14 horas. E nós vamos insistir que qualquer apoio do Partido dos Trabalhadores a essas medidas não pode implicar esse tipo de contrapartida. E queremos também remover um artigo que ainda tem lá, dizendo que tem que haver congelamento das progressões, ou seja, arroz salarial em cima dos servidores públicos. É isso que está em pauta hoje e é em torno disso que nós vamos procurar atuar. Marcelo, como é que você vê esse projeto de socorro aos estados e essa tentativa de sempre uma chantagem por parte do governo federal para fazer os projetos andarem? Pois é, o Paulo Guedes tem esse cacuete, né? Ele sempre que precisa dar algum reforço para algum setor da sociedade, ele chantageia, né? Ele já tem feito isso desde o início, já na reforma da Previdência, agia dessa forma, e agora está fazendo isso com os governadores, né? Para aliviar a condição fiscal de estados e municípios, que de fato vão passar por um momento muito difícil, né? Vale a pena lembrar que estados têm boa parte da sua arrecadação vinculada ao consumo, né, ao comércio, e vai cair muito o comércio, está caindo, claro, uma série de atividades nesse período. E outra parte importante dos municípios, a sua receita depende fundamentalmente de serviços, né, que também estão despencando, são as duas frentes que mais estão perdendo faturamento nesse momento. Então, os impostos para estados e municípios deverão sofrer uma queda brutal, muito grave. E, ao mesmo tempo, na porta dos estados e dos municípios que bate o problema. É o prefeito e o governador que tem que ampliar as suas ações para atender as carências que se multiplicam nesse momento. O Paulo Guedes, sabendo dessa situação de desespero, tenta empurrar o tal do PL Mansueto, né, o projeto Mansueto,
que, na verdade, é um plano de ajuste neoliberal de estados e municípios para os próximos anos, né? Faz com que eles se comprometam com toda uma agenda neoliberal de corte de pessoal, de corte de gastos, de privatização, de reescalonamento das suas dívidas junto com o governo federal, quer dizer, um novo plano, né? Um refinanciamento da dívida desses entes. Então, é muito ruim essa postura do governo, é muito ruim. Espero que no parlamento isso consiga ser revertido, porque, na verdade, tem que fazer o que os outros países estão fazendo. É preciso dar alívio para estados e municípios sem exigir contrapartidas nesse momento. Não é hora de discutir o futuro. Ninguém, aliás, sabe como será a economia brasileira daqui a 9 meses. É impossível vocês querem exigir, desde logo, um plano que leve em consideração a recuperação pós-crise. Ninguém sabe que cenário é esse, né? É muito ruim. Agora, não é novidade, né? O Paulo Guedes age assim. Ele parece um jogador de pôquer. Ele blefa, né? Esconde números, esconde informações e chantageia. Né? Chantageia. Todas as medidas dele vêm com esse... a estratégia dele é essa. Muito ruim para o país, né? É um momento de ter agilidade, inclusive, de fazer. Devia ter um projeto que rapidamente transferisse recursos para os estados e municípios sem maiores preocupações com contrapartidas e planos em relação ao futuro. O Marcelo acabou de falar que precisa ter pressa, agilidade na liberação. Eu acabo de ver aqui, eles tinham liberado 500 milhões de reais para a agricultura familiar, que é muito pouco, porque vocês sabem que é a agricultura familiar que abastece a maior parte do consumo interno de gêneros de primeira necessidade, de hortaliças, de frutas, de verduras, de feijão, de arroz e assim por diante. 500 milhões ainda não chegaram na ponta. Então, eles falam o Plano Mansueto, o Plano Guedes, o Luiz Mandetta. Na verdade, todos eles são integrantes do governo Bolsonaro. Esse governo que está sucateando mais ainda o SUS, se a gente tem um pouco ainda de possibilidade de enfrentar o coronavírus, é porque o SUS não foi totalmente liquidado, como eles queriam, para introduzir só medicina privada. Só o ano passado, com a emenda 95, foram 20 bilhões de reais tirados do SUS. Antes disso, o fim da CPMF tirou 40 bilhões em 4 anos dos recursos para a saúde. Então, nós estamos numa situação em que o país, o governo Bolsonaro, entrou tarde para combater o coronavírus, chamou de gripezinha, de resfriado, contrasta com todas as orientações internacionais da Organização Mundial de Saúde. Aliás, é bom que se saiba, eu ingressei com uma representação na Organização Mundial da Saúde, pedindo que ela faça o governo Bolsonaro cumprir as disposições que o Brasil subscreveu, que exijam a retratação dele em relação ao que ele vem fazendo. Estimula agora o uso em massa de um remédio ainda não comprovado cientificamente, que é a cloroquina, e sabota as políticas do seu próprio ministro da Saúde. Então, um governo que estimulou o desemprego, que está entregando riquezas às empresas nacionais, que está mergulhando o país numa recessão brutal, porque o país já vinha mal antes do coronavírus também. Então, a solução, todos esses projetos que a gente vai votando, em defesa da renda, da vida, da saúde, da democracia do povo brasileiro, ele tem limitações objetivas, que nós não somos governo. A gente pleiteia, a gente reivindica, mas essas medidas não são aplicadas. E quando são, numa lentidão extraordinária, como foi com a renda mínima, que o Bolsonaro propunha R$200. Nós propusemos R$1.200. Ele aceitou que a sua bancada votasse em R$600 e R$1.200 para quem é arrimo de família, mulher ou homem arrimo de família. E no Senado, agora, é provável que esse programa da renda mínima emergencial possa ser ampliado para marisqueiras, pescadores, baianas do acarajé, enfim, essa legião enorme de autônomos que com o coronavírus não tem como sobreviver. Então, eu acho assim, qualquer luta hoje mais geral de defesa do coronavírus tem que, sim, lutar para socorrer os estados, garantir renda para todos, nenhuma demissão nesse período, ou ninguém demite ninguém,
e ter um grande movimento nacional para substituir esse governo. Eu acho que está cada vez mais entrando na ordem do dia, não é ainda a orientação do PT, é algo que a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, a CUT, dezenas de entidades, o PSOL já abraçaram. Eu, pessoalmente, acho que nós devíamos caminhar para o Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro que sintetiza nessa palavra de ordem uma disposição de mudança, de substituir esse governo. É como o Lula falou numa entrevista para a Associated Press. O povo não tem paciência para esperar até 2022. A sociedade que elegeu esse presidente, se ele não está correspondendo, o povo tem o direito de destituí-lo. Aí fala, não, mas o que vem depois do Fora Bolsonaro? Tem N alternativas, algumas das quais já propostas. O Fernando Haddad, a Gleice e o Tarso Genro propuseram a renúncia do Bolsonaro, que significa a vontade dele, que não vai fazer, e substituí-lo pelo Mourão. Tem propostas de impeachment que já foram apresentadas, tanto por deputados do PSOL como por várias pessoas físicas. O impeachment não depende do Bolsonaro, depende do Congresso Nacional e de um movimento de opinião. Também implica saída do Bolsonaro, Mourão assumindo. Mas, se essa proposta prosperar no Congresso, eu não sou a favor de votar contra, sou a favor de apoiar. E tem alternativas, o crime de responsabilidade e o crime comum, que, se aceitos pelo Supremo, podem ir para a Câmara e, se aprovado, em 180, ele é afastado por 180 dias, é uma espécie de impeachment fast track. E tem também a possibilidade de, pelo crime comum, se convocarem eleições num prazo de 90 dias, conforme dispõe o artigo 91 da Constituição Federal. Tem outras propostas criativas também, e eu defendo que isso se dê sempre no plano democrático, porque a alternativa do semiparlamentarismo e a alternativa da deposição pela via militar são alternativas antidemocráticas. Mas o caminho é a substituição desse governo, porque, como disse o Marcelo, enquanto o mundo investe sem pensar se vai ter déficit, precisa imprimir... Até o Meirelles falou que precisa imprimir dinheiro. Eles aqui estão fazendo chantagem, querendo prosseguir com o projeto neoliberal em meio à pandemia do coronavírus. Agora, tem o senhor tocou num ponto muito importante e, assim, para tentar a gente fazer um exercício um pouco de reflexão aqui, no jornal o Globo de hoje, o ex-diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, se não me engano é Júlio Croda o nome dele, que saiu do governo em março, ele disse exatamente o seguinte, que o Brasil perdeu tempo, que teve 4 meses para se preparar para isso que chegou, e que não fez, e que ele saiu do governo porque a epidemia foi politizada. Então, eu queria saber de vocês se vocês acham que é possível, nesse momento, que a sociedade perceba o quanto isso é uma má gestão, o quanto isso caminha, o quanto essa forma de governar do Bolsonaro, a política do Paulo Guedes, o quanto ela encaminha para o cada um por si, e o Estado não estando a favor de ninguém, só do sistema financeiro, do mercado. Quer dizer, se há espaço para isso, porque, ao mesmo tempo, a gente vê a dona Rede Globo, por exemplo, tentando colocar o Mandetta como um defensor do SUS e coisa e tal, que é uma coisa que ele nunca foi, né? Então, por favor, Manzano, comece. Olha, é muito difícil imaginar ainda, né, como essa crise vai impactar na subjetividade das pessoas, no entendimento que elas têm a respeito do papel do governo. Acho que ainda é cedo, acho que essa crise ainda, infelizmente, deve se aprofundar e durar ainda bastante tempo, e também acho que a retomada não será, né, não é que acabou a crise, tudo volta ao normal, quer dizer, a economia, o modo de funcionamento da sociedade vai se transformar, e é muito difícil a gente querer antecipar como isso será percebido e conduzido pela sociedade, né? De toda maneira, há articulações diversas entre as
setores políticos, entre grupos de interesse. A Rede Globo claramente está no movimento de polarizar, de trazer o centro, né, para as suas asas e organizar esse centro, estendendo a mão para vários possíveis alternativas. Então, acho que ela infla aí o papel do Mandetta, que é bom lembrar que, de fato, como você bem disse, Pedro, foi como deputado, alguém que trabalhou contra o SUS, contra o Mais Médicos, um representante dos planos privados de saúde, né? Alguém que via no SUS um concorrente para os seus negócios, para os quais ele trabalhava. Então, acho que é bom. Aliás, tem um artigo muito interessante no site do Nassif, publicado, se não me engano, ontem ou anteontem, tratando um pouco desse histórico do Mandetta e a sua relação com os planos de saúde, né? Há um conflito de interesses grave aí, né? Mas, enfim, acho que é uma reorganização. Considero ainda cedo para a gente tentar encontrar quais serão as vertentes nesse processo, né? Acho mesmo que a crise vai se aprofundar, seja a epidêmica, quer dizer, o problema da doença, né? Temos aí as possibilidades de segundas ondas, né? Já agora, Singapura, que tinha feito um excelente trabalho, viu a doença voltar nos últimos dias. A mesma coisa aconteceu na Coreia, a mesma coisa na China, em menor escala. Então, é muito difícil prever. E na economia, não voltaremos ao normal. Eu acho engraçado, as pessoas têm a impressão que acabou a quarentena, pronto, todo mundo volta aos shopping centers, aos supermercados, aos empregos. Não, deverá acontecer uma quebradeira muito grande de empresas, pequenas empresas principalmente, que não estão tendo socorro no Brasil, né? Eu vi um economista fazendo menção a Nova York, que provavelmente 50% dos restaurantes que fecharam não reabrirão, né? Isso é uma brutalidade. Quanta gente esse setor emprega, né? No Brasil, deveríamos ter algo assim ou maior. Então, a vida não voltará ao normal, a economia não vai se recuperar, e o Estado vai precisar agir não só no momento de crise, agora, com essas medidas que estamos discutindo aqui, mas vai precisar manter uma política de longo prazo de apoio ao setor privado, né? Infelizmente, esse debate ainda está caminhando, e o que a gente vê ainda está engatinhando, queria dizer, mas o que a gente vê é que os keynesianos de ocasião, o pessoal que viu o Keynes na goiabeira e resolveu defender gasto público nesse momento de crise, já anuncia que lá na frente o gasto vai ter que ser recuperado, que é uma bobagem, uma barbaridade, porque lá na frente também não haverá receitas, as empresas também não terão faturamento, os trabalhadores não terão renda para devolver ao Estado o que foi gasto nesse momento de crise. É uma estupidez, uma barbaridade, uma falta de percepção do mundo, né? Deputado, como o senhor vê essa questão e tentando já também trazer um pouco de orientação para quem nos assiste, no sentido de como construir, junto aos demais, essa defesa do Estado, né, da importância da atuação dos serviços públicos? Então, Marcelo falou uma coisa importante, várias, aliás, que a crise tende a se agravar. Nós temos hoje 4 crises em conjunto. Nós temos a crise econômica, a crise social, que se agravou bastante. Nós temos uma crise sanitária, que é o coronavírus e todas as suas consequências, e temos uma crise política brutal, que está sendo ocultada e com o argumento que agora não é hora de falar em política, é só falar em saúde. Ora, o Dória e o Witzel fazem política o tempo todo, se confrontando com o governo Bolsonaro, cujo presidente faz política o tempo todo, disputa ideológica, chama o povo para a rua. Então, quem não está fazendo disputa política aberta é o Partido dos Trabalhadores. E chegou a hora da gente entrar na disputa política sem medo do senso comum de que falar em política é ruim, é reportar a eleição. Aliás, eles querem até adiar as eleições. Então, eu acho que nós vamos ter protagonismo na crise, porque esperar a crise se agravar e o Bolsonaro perder mais apoio, nós sabemos que o agravamento das crises não são benéficas para a esquerda. O caos social que se avizinha, os hospitais se transformando em cemitérios, podem levar a uma recidiva
autoritária. É tudo que o Bolsonaro deseja e certos setores da sociedade também querem. Então, nós vamos defender a democracia e estimular a população e debater com ela esses problemas. As panelas e as janelas falam uma coisa só, mas isso precisa ter desdobramento. Então, isso é o que eu estou achando no momento. Segundo, o que vem depois? Marcelo disse outra coisa importante. Nós não vamos votar o normal. Aliás, tem uma coisa interessante dos trabalhadores chilenos, que é o seguinte: nós não queremos voltar ao normal. O normal é que era o problema. Ou seja, esse sistema de exploração que deprecia os sistemas públicos de saúde, que transforma tudo em mercadoria, que promove o desemprego, que destrói a natureza, esse era o normal, não só no Brasil, como em todos esses países. Então, nós temos que ter uma outra perspectiva. Por exemplo, a renda mínima que está sendo instituída em vários países e aqui no Brasil de forma muito tímida. Ela precisa ser permanente. Como a crise vai durar mais, a crise econômica, isso é uma medida de garantir uma renda mínima para quem está desempregado ou quem tem poucos recursos. Segundo, o papel do Estado. O Estado precisa voltar a investir em várias áreas, na saúde, na educação, na infraestrutura, no saneamento, e controlar, regular fortemente o sistema financeiro e bancário. Porque nós temos hoje uma economia fictícia que promoveu a desindustrialização do país, e com desindustrialização o país não avança, os empregos não surgem. Nós temos que qualificar melhor os empregos, ter empregos de melhor qualidade no Brasil, e temos que ter chamado imposto verde, questão do carbono, ter um outro tipo de economia planejada, que a competição seja substituída pela cooperação, em que volte os valores da solidariedade se opondo ao egoísmo social e individualismo. Enfim, um outro padrão, uma outra organização da sociedade, uma outra organização da economia, em que o Estado tem um papel decisivo como estimulador, como planejador, mas um Estado democrático, que tenha controle social, que tenha plebiscito, que tenha consulta, que tenha orçamento participativo, que tenha transparência. Isso é o que eu acho que nós deveríamos lutar nesse período, embora confinados, tem o isolamento físico, mas nós temos unidade social para convidar as pessoas a refletirem e se unirem no movimento de opinião hoje, que pode ser feito pelas redes, e cessado o confinamento, ocupar as ruas, sair das janelas e das panelas e ir para as ruas exigindo uma mudança desse tipo de governo. Nem Bolsonaro, nem Mourão, nem Guedes, e essa corja de reacionários, autoritários, corruptos e ignorantes que compõem o governo. Se quiser, eu nomino, nem todos reúnem todos esses atributos, mas cada um de per si. Tem o ministro da Educação e a da Goiabeira, que são ignorantes e fundamentalistas, tem o Guedes, que está na contramão da economia hoje, tem o Bolsonaro e seus sequazes, que são todos filhotes da ditadura, defendem a tortura e tal. Então, é um governo que não serve ao país. Sim, eu vou aproveitar, são 11h23, o deputado disse que tem que nos deixar às 11h30. Eu vou fazer outra pergunta para o senhor, deputado, antes de voltar para o Marcelo. Eu queria saber o seguinte: quais os setores que o senhor ainda vê como descobertos pelo governo? Porque, por enquanto, de prático, só o que saiu foi o auxílio da renda mínima, que, claro, é fundamental, uma coisa que o PT, junto dos outros partidos de oposição, garantiu para a população, mas a gente sabe que são necessárias outras medidas. Se essas medidas estão sendo discutidas, como é que está? Por favor. Não, nós estamos discutindo, primeiro, uma política para liberar 300 bilhões de reais para sustentar um programa de que ninguém demite ninguém. Auxílio às empresas com a contrapartida de não promover demissões. É preciso também socorrer as pequenas e médias empresas, que eu li uma informação outro dia que 600 mil estabelecimentos pequenos fecharam no país. Isso aí é um desastre para a economia
e isso vai estimular as pessoas a irem para as ruas para buscar alguma forma de sustento. E essas medidas de compra de alimentos, reforço para as pequenas empresas, para os autônomos, enfim, é preciso gastar dinheiro. A Alemanha está botando quase 30% do PIB para socorrer empresas e garantir empregos. Os Estados Unidos, mais de 2 trilhões. Nós já liberamos, o governo liberou mais de 1 trilhão, mas liberou para bancos, liberando o compulsório para que eles sejam intermediários de oferecer crédito para quem não quer tomar. Você sabe que banco não gosta de emprestar dinheiro para quem está precisando, né? Banco empresta dinheiro para quem tem garantias. Então, sem intermediários, dinheiro para sustentar emprego, dinheiro para ter leitos, equipamentos de proteção individual, compra de remédios, enfim, tem toda uma área carente que precisa ser atendido de imediato. Se for preciso imprimir dinheiro. Não há preocupação com déficit agora, nós já liberamos a questão da regra de ouro, da lei de responsabilidade fiscal. O governo não tem as mãos atadas com suposto crime de responsabilidade nessa área. Então, acho que tem que atender os setores que estão descobertos, que é a maioria, mas principalmente investir nas áreas mais carentes, que é a população desempregada, autônoma, e aqueles que estão com seus empregos garantidos e não podem perder. E, principalmente, valorizar os trabalhadores que estão na luta, os trabalhadores da saúde, do saneamento, do lixo, que são verdadeiros heróis e estão trabalhando sem proteção, muitas vezes, e precisam ser valorizados nessa crise. Marcelo, a gente antes estava falando aqui sobre a PEC que ajuda o sistema financeiro, que você falou que está sendo muito criticada, né? Porque dá uma condição aí para o sistema financeiro, para o mercado financeiro, que não está sendo repassada nem às pessoas, nem aos estados, né? Hoje segue para o Senado, o deputado pode confirmar se é isso mesmo, mas pelo que eu saiba, segue para o Senado a PEC, a chamada PEC do orçamento de guerra, que busca em grande medida dar socorro ao sistema financeiro. O sistema financeiro precisa de ajuda, é bom dizer, a quebra do sistema financeiro não interessa a ninguém. O problema é a forma com que isso está se dando. Quer dizer, o sistema financeiro não, mas dos banqueiros sim, tem que proteger o sistema, não os banqueiros. Exatamente, não tem que proteger os banqueiros nem os rentistas que vivem dessas operações. Então tem que se garantir liquidez, né? Porém, a medida do governo tem aí uma série de jabutis e estratégias que, na verdade, são pouco democráticas. Não tem a suficiente transparência para que essas medidas sejam adotadas. Então, o governo está criando um comitê, agora me foge o nome, um comitê gestor da crise, que teria a incumbência de autorizar a liberação desses recursos de auxílio ao sistema financeiro. E, nesse comitê, o governo federal tem grande poder de arbitrar quem recebe e quem não recebe, e outros entes federativos, por exemplo, estados e municípios, não podem votar, até podem participar das reuniões, mas só como ouvintes, né? Não tem direito a voto. E os trabalhadores, que seria fundamental, se são medidas... o ideal é que você fizesse uma comissão tripartite, governo, empresas e trabalhadores, para lidar com essas emergências da crise e desse transparência a esse processo, com todas as partes podendo votar e discutir de forma pública e para o interesse comum. Não é isso que o governo está propondo, ele está centralizando nesse comitê que é formado por alguns ministros e que, em última instância, representa o poder de um presidente absolutamente inepto, né? Quer dizer, a peça central desse comitê é o presidente Jair Bolsonaro, que não é capaz de administrar uma barraca de pastel, sem nenhum demérito das barracas de pastel. E o que a gente tem, portanto, é um aparelho de um governo autoritário para salvar o capital, né? Da mesma forma, não se exige nesse projeto do governo, não há exigências de contrapartida por parte dos bancos ou das instituições financeiras que serão socorridas para evitar que esse dinheiro seja utilizado para o seu próprio enriquecimento dessas instituições ou dos seus dirigentes. Então, é preciso absolutamente vetar,
que essas empresas paguem dividendos para os acionistas, já que elas estão recebendo o apoio do governo, um socorro. Esse dinheiro não pode servir para virar lucro, né, no bolso de quem é investidor dessas instituições. Seria preciso que elas garantissem talvez algum lastro em termos de ações das próprias empresas que ficassem sob posse do Banco Central enquanto esse processo de socorro está ocorrendo. Enfim, era preciso uma série de garantias para que não houvesse desvio. O que está acontecendo, né, já tivemos um exemplo. O governo liberou 200 logo no começo da crise. O governo foi super ágil, né, teve pernas, braços para ajudar os bancos, liberando o compulsório, 200 bilhões de reais, é muito dinheiro, né, quase 4% do PIB, em compulsórios, liberação dos compulsórios para os bancos. O que os bancos fizeram com esse dinheiro? Os bancos, como disse o Rui, os bancos não querem emprestar para quem está quebrando, eles gostam de emprestar para quem não precisa. Os bancos não emprestaram, esse dinheiro ficou empossado. E, uma vez empossado, os bancos resolveram comprar títulos do governo, títulos da dívida pública, e ganhar os juros da Selic, mesmo que esteja mais baixo, é melhor do que nada. Então, o governo deu dinheiro de graça para os bancos e acabou tendo que pagar juros sobre esse dinheiro. Uma coisa absolutamente insana. Foi um presente para o setor financeiro, foi um presente para as instituições bancárias, né? Então, esse pacote é muito grave, essa PEC que está tramitando no Senado, 100 instituições da sociedade civil publicaram hoje uma carta de denúncia, alertando a sociedade sobre esses riscos, que vão, como eu disse, desde riscos políticos, porque concentram o poder ainda mais num governo inepto e com sérios conflitos de interesse, e, além disso, permite que os entes que vão ser socorridos, né, os entes privados, as empresas, bancos, não tenham nenhum compromisso com esse dinheiro, com o uso desses recursos para fazer a economia funcionar, para fazer esse dinheiro chegar na ponta. Deputado, por favor, se puder, ainda der tempo do senhor comentar para a gente a PEC do orçamento da guerra, e talvez seja a sua fala final, enfim, não sei, até que hora o senhor vai ficar. Estou de acordo com o que o Marcelo pondera, inclusive com a possibilidade do governo não poder, do Banco Central não poder comprar títulos podres, né? Que é uma coisa que também não está vedada. Agora, nós somos minoria lá no parlamento. Essas emendas, esse tipo de discussão a gente fez lá. No Senado, a correlação acho que é mais desfavorável ainda. Eu espero que esse manifesto das entidades possa ter algum tipo de repercussão lá. A única coisa positiva, se é que existe, que nós conseguimos introduzir, diante do dilema de ter que oferecer liquidez, que é importante, foi exigir que tanto o presidente do Banco Central como o ministro da Economia tenham que periodicamente vir ao Congresso prestar contas de como esse dinheiro está sendo gerido. Foi o máximo de transparência que nós conseguimos. Mas, de resto, o problema é esse que o Marcelo falou mesmo: dinheiro para os bancos e sem nada para os trabalhadores, para as pequenas empresas. Mais uma vez, o sistema financeiro e bancário mostra por que sustentou Bolsonaro e por que não quer ainda que ele seja substituído, embora ele seja totalmente disfuncional pela confusão que acarreta. Mas ainda tem apoio desses setores que jogam com possibilidade de ter um presidente operacional, todas essas notícias que você vê na imprensa. E hoje há um noticiário aí de que eles estão prestes a realmente derrubar o Mandetta, talvez por causa dessas contradições de interesses, e jogar no fim da quarentena, do isolamento, que poderá aí sim acarretar uma crise ainda maior do que aquela que está desenhada. Haver uma progressão crescente do número de mortos, seguindo a lógica do Bolsonaro, que quer que 60% da população esteja contaminada, porque aí o coronavírus vai embora, ou seja, vamos matar um monte de gente para imunizar o restante. Nós somos a favor da vida e, portanto, queremos fora Bolsonaro. E Pedro e Marcelo, eu vou ter que me despedir de vocês. Aproveite o tempo aí com o Marcelo, que conhece bem todo esse problema, porque eu tenho que ir para a reunião da coordenação da nossa bancada, que já está começando. Agradeço o espaço, bom dia para vocês
e até a próxima. Até mais. Até a próxima, deputado. Muito obrigado pela participação. Até a próxima. Boa reunião. Bom, seguindo aqui, Marcelo, como é que você vê agora essa disputa, justamente? Quer dizer, o Jair Bolsonaro virou chacota no mundo inteiro. Quanto a isso, não há dúvida. Né? A gente viu jornais como o The Guardian, o Le Monde, publicando editoriais, falando que o cara está na contramão da racionalidade. E, ao mesmo tempo, agora tem essa questão que o deputado falou, eu estava lendo aqui também, parece que os deputados estão retirando o apoio ao Mandetta depois da entrevista que ele deu ontem ao Fantástico, que talvez ele realmente possa cair. Como é que fica eu acho que assim, tem uma questão da previsibilidade, que dizem que sempre é muito importante, né, claro, para a manutenção do país, para o desenvolvimento econômico e coisa e tal. A gente sabe que a gente está longe do desenvolvimento econômico, está tudo parado, mas num momento como esse, mais mudanças desse tipo, isso piora ainda mais a situação econômica do país e os prognósticos para o presente e para o futuro? Sem dúvida, né? Porque, na verdade, o sentimento é de que estamos todos num avião que o piloto ficou louco, está brigando com a tripulação e resolve a cada novo problema, acaba agindo de forma disfuncional, contra o que deveria ser esperado no momento desse, né? Então, o Bolsonaro, na verdade, é impressionante como tem capacidade de desorganizar o seu próprio governo, né? Então, se por acaso for demitir o Mandetta, que apesar de todos os pesares é uma das poucas peças que tem funcionado no governo nesse momento, só trará mais caos, mais incerteza, né? Vou lembrar que a incerteza é um problema gravíssimo na economia, que é crucial no desenvolvimento da economia, no funcionamento né? Ninguém é capaz de investir, né? Nenhum dono de padaria ou dono de uma fábrica de sapatos vai resolver investir, contratar pessoas, comprar máquinas, se houver uma incerteza né, do tamanho com que essa que a gente lida hoje, claro, na crise, mas mesmo depois da crise. Então, o governo Bolsonaro erra barbaramente. E é engraçado, né? Eu vi agora não me recordo qual a fonte, mas eu vi um artigo na mídia dizendo que o Bolsonaro é o único presidente dos países, né, de 150 países, se não me engano, que estavam na pesquisa, o único que tem perdido popularidade, porque esse é um clichê. Quando há uma crise, uma calamidade, as autoridades públicas, em geral, se fortalecem perante a sociedade, porque demonstram preocupações, aglutinam o país em torno de si, um grande esforço nacional. Só o Bolsonaro age no sentido contrário, né? Veja o caso da Argentina, o Alberto Fernandes, que acabou de assumir o país quebrado, no fundo do poço, né? Porque o Macri entregou a Argentina com situação de calote internacional, calote interno. O Alberto Fernandes tomou o poder há 3 meses, está com 94% de aprovação. A economia argentina vai muito mal, não é que a economia melhorou, claro, ela piorou ainda mais com a crise, mas as pessoas percebem que há um governo, há uma preocupação, há um norte, né? Há uma convergência de ações, um plano de ação. Aqui ninguém sabe qual é o plano, né? O ministro diz uma coisa, o presidente diz outra coisa, inclusive ao mesmo tempo, no canal da Rede Globo falando que vai aumentar a quarentena, o isolamento social, e o presidente no concorrente, na Record, se não me engano, no SBT, dizendo que está na hora desse vírus viajar, que acabou, etc. Então, assim, é uma tragédia, né? Quer dizer, eu fico pensando, o Brasil, essa crise pegou a gente nas piores condições. A gente pegou o Brasil depois de 4 anos de governos neoliberais destruindo o país, uma política neoliberal destrutiva para o país, né? Com várias medidas que foram feitas, as N reformas, reforma trabalhista, teto de gastos, reforma da Previdência. O governo veio desmontando privatizações, ele veio desmontando os aparelhos do Estado brasileiro, a musculatura do Estado brasileiro. Então, pegou o Estado anêmico, impotente,
E aí, por cima disso, um governo que é incapaz. Então, um governo incapaz para administrar um Estado que foi absolutamente sucateado, né? É o pior cenário. A gente precisava agora de um Estado ágil, forte, capaz de agir em várias frentes na sociedade, seja no setor produtivo, seja no setor de políticas sociais, seja no setor financeiro. O Estado está encolhido e um governo que é incompetente e que não acredita no Estado. Isso é mais grave, né? O governo, a equipe econômica, que tem muita responsabilidade nesse caos todo, a equipe econômica é formada por gente que jamais pensou qual é o papel do Estado, porque eles eram contra o Estado por ideologia. Então, eles acham que não tem que ter política governamental cuidando da economia. Portanto, eles não entendem esse assunto. Eles estão tendo que descobrir como fazer, galopando uma crise violenta, talvez a maior crise dos últimos 100 anos, né? Só que eles jamais pensaram nisso, jamais, não tem ferramenta, não tem teoria para lidar com isso. É o pior cenário possível. A crise nos pegou muito no contrapé, né? Fosse outra situação, outro governo, mesmo que fosse um governo com diferenças ideológicas em relação ao que foi os governos do PT, por exemplo, era um quadro muito melhor, porque haveria algum mínimo de racionalidade, de plano de ação, de convergência de interesses. Não, o que a gente vê é absoluto, é uma situação de caos com inaptidão, com inépcia, né? Terrível. Agora, Marcelo, para a gente finalizar aqui, o Rui Falcão tocou num ponto importante, que é o projeto que o PT está desenvolvendo, vai apresentar para o Congresso de ajuda às empresas para que ninguém demita ninguém. Esse é um momento que até os empresários estão muito insatisfeitos com o governo, né? Acredito que a ajuda mais importante seja para micro, pequenos e médios empresários, que são aqueles que mais têm trabalhadores, né? Empregam aí 90% da mão de obra, né? Então, é fundamental garantir que essas empresas consigam sobreviver. Por outro lado, elas que são as que menos têm condições de sobreviver, né? Primeiro, porque estão em situações mais precárias, em setores mais precários da economia, né? Por exemplo, um salão de beleza, um pequeno comércio, um pequeno mercadinho, uma oficina mecânica, está tudo parado, né? Segundo, eles não têm lucro acumulado, eles não têm receita acumulada, né, no passado, não tem margem para enfrentar o colapso das suas vendas, né? Então, esse setor precisa urgentemente de socorro. E, infelizmente, não chegou até agora e não vai chegar tão cedo, ao que o governo sinaliza, está tudo muito lento, né? O Rui Falcão comentou essa pesquisa do Sebrae que saiu semana passada, indicando que 600 mil micro e pequenas empresas já fecharam as suas portas, né? Ainda estamos há um mês de quarentena, faz um mês de isolamento social, nem isso, né? Estamos chegando agora. Já fecharam 600 mil. Próximo mês esse número será muito maior, né? E não adianta, o governo fica, mais uma vez, a mentalidade de banqueiro do Paulo Guedes. O governo fica achando que vai socorrer essas empresas, postergando o pagamento de imposto e oferecendo crédito. Postergar imposto alivia o cara hoje, mas lá na frente ele vai ter que pagar. Então, se ele não tem perspectiva de sobreviver, ele prefere fechar as portas hoje. Ele não vai tomar um empréstimo para pagar as contas no futuro, se ele sabe que no futuro também o quadro dele será muito difícil. Então, precisa de medidas mais efetivas. A mais importante delas seria garantir a folha de salário dos trabalhadores. É uma medida que tem duplo objetivo. Garante a renda dos trabalhadores, garante os empregos e alivia a folha de pagamento das empresas. O governo tomou uma medida absolutamente tímida. Ela atende aqueles trabalhadores que recebem até um salário mínimo, terão 100% da sua renda garantida, ou seja, até R$ 1.045, mas acima disso as perdas são muito grandes. Até 3 salários mínimos, as perdas chegam a 40%. Até 5 salários mínimos, as perdas chegam a 65%. Imagina o que é isso. Uma família que tem que cortar 65% dos seus gastos, uma família que não é uma família rica, que ganha R$ 5.000 por mês, é uma família de classe média baixa. Significa que ela tem que cortar, ela tem uma série de gastos que são fixos. A alimentação, o pagamento da escola dos filhos, pagamento de plano de saúde, porque a classe média, infelizmente, precisa pagar plano de saúde. Ela tem umas parcelas de dívidas que ela
contratou no passado, ela tem uma série de compromissos. E a queda da renda fará com que ela, de 65% da renda, é insuficiente. O governo, portanto, teria que garantir, pelo menos até um determinado patamar de salarial, garantir 100% dos valores, né? Ou, como fez o governo inglês, numa demonstração muito clara e rápida, né, de reação à crise, o governo inglês garantiu 80% do valor dos salários. E, acima disso, as empresas completam, né? Perfeito, uma medida fundamental. E fica proibida a demissão. Porque não faz sentido também, o governo coloca como alternativa, ou as empresas aceitam o pacote de ajuda do governo, ou podem simplesmente demitir os seus funcionários. É uma alternativa que elas têm. Isso tinha que ser proibido por lei, quer dizer, não tem que ser uma regra que cabe ao empresário aceitar ou não. Se a empresa continua funcionando, ela deveria estar proibida de demitir funcionário. O governo da Espanha fez isso, o governo da Inglaterra fez isso, vários governos ao redor do mundo, a Argentina fez isso. Durante 60 dias, na Argentina, é proibido demitir um funcionário. Estão suspensos, não existe esse mecanismo. A empresa, se ela não tem condições de continuar, ela pode até fechar a porta. Mas, se continuar existindo, tem que manter os empregos. Claro, a pior coisa que tem num cenário como esse aí fora, né, ninguém sabe o que será o futuro, você ainda chega para o cara e anuncia por WhatsApp, né, que é assim que estão chegando as demissões, que ele perdeu o emprego. Lamento muito, vá buscar os seus direitos na justiça, que também vai muito mal, vai abalada por causa da reforma trabalhista. O trabalhador tem hoje até dificuldade de ter acesso à justiça do trabalho, ou vá para a fila do seguro-desemprego, que vai pagar uma parte do seu salário durante alguns meses apenas, né? É o pior que pode acontecer no meio dessa situação. Quer dizer, o Estado não pode ser omisso diante desse quadro, né? Mas as medidas do Paulo Guedes, infelizmente, do ministro da Economia, tem o braço curto quando se trata de ajudar trabalhadores e empresas pequenas, né? Como eu disse já, ele teve grande agilidade para resolver o problema do sistema bancário, né? O sistema bancário, desculpa, mas eu acho que é importante dizer, o sistema bancário é fundamental. Por que a gente fala tanto que é importante? O sistema bancário é o hub, vamos dizer assim, é o entroncamento por onde passam todos os fluxos de renda. Fluxos de renda que garantem a vida do pequeno trabalhador, né, do trabalhador de baixo salário, do autônomo, do trabalhador por conta própria, do informal, da grande empresa. Ou seja, todo o circuito econômico atravessa por dentro do sistema bancário. Por isso ele é estratégico, né? Salvar o sistema bancário não significa salvar os bancos, salvar o capital dessas empresas. Isso eles devem pagar o ônus das apostas equivocadas que fizeram. É tarefa do governo saber adotar medidas que garantam, portanto, a sobrevivência do que é essencial e não sancionem apostas equivocadas que foram feitas pelo capital bancário com seus negócios privados, certo? São coisas diferentes, mas não é o que a gente vê, infelizmente. Marcelo, antes da gente encerrar, me ocorreu uma questão que acho importante, um pouco mais conceitual, mas é o seguinte: a gente fala muito sobre agenda neoliberal, o deputado Rui Falcão falou, você falou, mas é muito pouco claro para as pessoas o que é o neoliberalismo, haja visto que essa é uma palavra que passa pouquíssimo pela mídia brasileira, pela imprensa brasileira, né? Malemar eles falam em direita, extrema direita, enfim, preferem não dar esses nomes, não encaixar, para que justamente gere uma confusão e a gente não perceba. Só para a gente tentar ser rápido aqui, o neoliberalismo é essa agenda da selvageria, da precarização, não é isso? O neoliberalismo é uma agenda. É claro que eles não defendem a selvageria nem a precarização. Isso são efeitos das políticas que eles é a prática, né? É a prática. Mas qual é o argumento deles? É a competição. Eles, no fundo, enfim, tem tem um castelo teórico por trás, mas que no limite acredita que a competição entre os agentes privados, na medida em que busca sempre a melhor solução para cada circunstância, para cada problema, vai encontrar uma solução ideal para o conjunto, o que é uma falácia. Tem vários economistas, o Keynes foi um grande economista que questionou isso lá nos anos 30, né? Mas, enfim, obviamente, a busca individual por o que é melhor para si não garante que se gere um resultado ideal para todos. A gente vê isso claramente nos momentos de crise, mas não só,
né? E nessa teoria, portanto, não cabe ao Estado querer estabelecer regras que limitem a competição. Não cabe ao Estado regular as partes, né, os conflitos. Não cabe ao Estado estimular determinado setor em detrimento do outro. Não cabe ao Estado investir em ciência. Tudo isso deveriam ser atribuições que estariam dentro das estratégias das empresas, né? Então, se a empresa acha que é importante investir em prevenção à pandemia, ela deveria ter investido em tecnologia disso. Por que será que não investiu? Porque qualquer empresa sabe que esse é um tipo de gasto que só uma instituição nacional, né, que envolva o conjunto da sociedade, é capaz de fazer. Não adianta eu, o meu capital, falar vou descobrir a solução para as pandemias. É um problema de outra dimensão, assim como vários outros, né? Mas o neoliberalismo acredita que a retirada do Estado abre espaço para essa competição selvagem e que ela produziria o melhor dos mundos. O que ela produz é gente morando na rua, subemprego, desocupação, porque o emprego cai, a incerteza econômica se amplifica tremendamente e, num ambiente de certeza, os agentes econômicos privados se retraem, né? As empresas, num ambiente de alta competitividade, alta incerteza, elas andam com o freio de mão puxado. Elas preferem investir no curto prazo, elas não fazem projetos de, por exemplo, pesquisa, que leva... Quanto tempo leva em desenvolver um medicamento? Leva 5, 10 anos, né? E muitas vezes você faz um investimento em um determinado projeto que não dá certo. No final, você testou nos humanos e deu errado. Precisa começar do zero, né? Então, se você deixar o sabor do mercado, ele não faz esse tipo de gasto, ele não investe. E o resultado é que a sociedade vive num patamar subótimo, muito inferior daquilo que seria necessário para que as pessoas tivessem renda, salário, alimentação, moradia, etc. Agora, isso já está amplamente demonstrado pela história, isso que é triste. Quer dizer, não é nenhuma questão de debate teórico, econômico, né? Também mas basta olhar para a história. Que sociedades que deram certo, quando que funcionou e quando que não funcionou, né? Em nenhum momento a ausência do Estado trouxe bem-estar. Em nenhum momento. Não há um caso em lugar nenhum, né? Então, assim, terraplanismo econômico. Infelizmente, o neoliberalismo é um terraplanismo econômico, com muita força, com muito verniz, tá? Teóricos e reflexões sofisticadas sobre isso, e muita força, porque, afinal, interessa aos ricos, aqueles que têm a propriedade e riqueza, eles se beneficiam desse sistema, né? Porque a posse de bens que eles detêm se torna cada vez mais escassa. Isso valoriza o que eles têm em detrimento diante da pobreza que se encontra no resto da sociedade, né? Enfim, eu espero realmente que o neoliberalismo esteja chegando ao fim. Não acho que isso está certo, vai depender muito da ação política, como disse o deputado Rui Falcão, depende muito da gente conseguir, como sociedade, forças políticas, buscar um novo modelo de sociedade, né? O que estava aí, o que essa crise revelou, que o que estava aí não serve. Tinha uma série de problemas, sejam eles ambientais, sejam eles sobre a saúde, sejam eles sobre o nível de renda, sobre o emprego, sobre o desenvolvimento nacional, etc. Vínhamos muito mal. Quem sabe agora, né, conseguimos sair desse buraco com uma outra forma de organizar a nossa vida, a nossa economia, não fundada na competição selvagem, sim na colaboração. Enfim, acho que essa é uma outra discussão, mas certamente vai ser muito importante nos próximos anos. Bom, a gente espera que a gente consiga isso mesmo. Marcelo, muito obrigado pela participação hoje. Com certeza nos encontraremos outras vezes aqui neste local. Você quer fazer uma fala final? Não, agradeço muito e é isso. Vamos ter muito papo aí pela frente. Para bem ou para mal. É isso, obrigado. Um abraço. Então tá bom. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos que nos assistiram. Lembrando, 7h a gente tem uma nova entrevista. Vai ser sobre condições de trabalho durante o coronavírus. A gente vai falar muito sobre a condição dos trabalhadores da saúde, do setor funerário, enfim, vai ser uma conversa muito interessante. Espero vocês lá. Até mais, obrigado, tchau, tchau.